Olá, estudante! Seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui é a Kelly da Didasco e mais um vídeo sobre um conteúdo para você detonar aí na redação. Se você está procurando aí esmiuçar, ter com aquele embasamento, aquele repertório que te dá credibilidade, que vai deixar você sair dessa aula aqui seguro e trazer aquela nota alta, você está no lugar certo. O tema hoje é saúde pública no Brasil. Bom, bora lá entender por que a gente anda na UTI? Para a gente começar aqui a falar a mesma língua, vamos nos situar, ok? Se a gente está falando de saúde pública no Brasil, é como se a gente fosse falar de uma política do Estado, da nação, que visa tratar e prevenir a todos os seus cidadãos, ok? E que essa responsabilidade, ela é do Estado, ok? Ela é ali, digamos, da dirigência máxima desse país e que tem um órgão para isso, o órgão que está lá no topão, que administra tudo, que ele é o maior dirigente, ou seja, ele é o dono da chuva, ok? Ele é o Ministério da Saúde. Então, é disso que a gente está falando, de políticas públicas que visem tratar e prevenir doenças, que tem o Ministério da Saúde como principal órgão responsável e que o seu, aí, digamos, o seu administrador público é o presidente ali, é o dirigente máximo da nação. Estamos aqui falando a mesma língua? Bom, então agora, pessoal, para a gente começar a entender, digamos que assim, ó, tem um cientista político que ele fala que não dá para a gente tratar de questões complexas de forma superficial, ok? Então já era. Se a gente pretende entender algumas questões básicas da saúde pública no Brasil, para você conseguir aí esmiuçar, detalhar, narrar na sua redação algumas das questões que fragilizam essa saúde pública no Brasil, você precisa entender como que isso foi remontado lá atrás, tudo bem? Então vem comigo aqui. Vamos nos remontar ali para 1500, né? Onde essa elite aí dos imperadores, dos grandes proprietários de terra, dos que eram portugueses ou descendentes diretos da coroa portuguesa, todos eles tinham sim acesso a médicos que vinham de Portugal. Sim, exatamente, pessoal. Vamos entender que quando essa família real aqui chegou no Brasil, essa corte portuguesa chegou para administrar essa região, eles tiveram que trazer, digamos, alguns especialistas de cada área. E, obviamente, da área da saúde vieram seus médicos. Então, essa elite da coroa portuguesa, ela tinha um atendimento a médico. Mas e como é que ficava a outra parte da população? Já vou te responder. Digamos que os escravos, eles ficavam ali muito mais à mercê de uns curandeiros, né? Algo voltado ali às crenças ou então ao conhecimento básico que se tinha da vegetação, ok? De folhas, de ervas medicinais, ok? E aí? Dá boa. E digamos que os menos favorecidos, né? Os descendentes já de indígenas ou negros, eles ficavam ali com a filantropia. Tinha bastante Santa Casas, né? Santa Casas de Misericórdia. Até hoje tem aqui nos grandes estados brasileiros as Santas Casas, que elas não são mais do que órgãos filantrópicos. O que são isso, pessoal? Órgãos, instituições que elas vivem à base de doação. Sim, elas vivem à base ali do que empresas ou grandes conglomerados ali, ou até mesmo às vezes alguma pessoa física de boa condição financeira doa para custear, para fazer a manutenção desse atendimento público sem custo para a população, mas com custo para os seus doadores. Tudo bem até aqui? Agora, pessoal, eu vou ter que falando de 1500 até 1808, a situação foi essa. Ok? A situação foi essa daí, não tem muita novidade não. Por mais que você pesquise, estude ali, vai sempre se voltar a essas três questões. Ou elite que ficava com atendimento médico, ou os negros e escravos ali que ficava com os curandeiros, ou então os descendentes dos indígenas e dos afrodescendentes aí que ficavam com os atendimentos filantrópicos, ok? Aí chegando aqui em 1800, a família real se muda definitivamente para o Brasil, porque vamos entender que elas estavam fugindo lá das tropas de Napoleão Bonaparte lá em Portugal, ok? Então chegaram aqui, se fixaram no Brasil. Quando se fixaram no Brasil, agora sim,
Agora eles vão aqui fundar universidades, isso aí, vamos formar as pessoas aqui. Não tem mais condição de trazer de fora, ok? Então aqui surge a primeira universidade de medicina no Brasil em 1808, tá? Isso se desenvolveu um pouquinho ali em 1822, Dom Pedro, ele instituiu alguns órgãos ali que iriam, ainda não deu um nome específico, era mais instituições, órgãos públicos que iriam ali administrar a saúde pública no Brasil, né? Formação de pessoas, infraestrutura, atendimento, registro dessas pessoas, acompanhamento, elaborar algumas políticas públicas de prevenção. Então, digamos que aqui deu o primeiro passo. Mas não demorou muito, a gente sabe que família real voltou para Portugal. Dom Pedro ali, depois ele enfraqueceu o seu poder. E como é que fica o Brasil aqui? Fica à mercê, entende? Digamos, fica aí sem cuidado. Essa política que estava se enganteando, ela se perdeu. Claro, melhor do que nada. E agora eu vou fazer um outro recorte aqui. De 1850 a 1950, a gente teve as 3 grandes, digamos, epidemias brasileiras, né? Que foi a da febre amarela, sim, ali por volta de 1850. Aí ali por volta de 1904, vamos lembrar que teve a revolta da vacina, ok? Por conta ali de uma grande contaminação por conta da urina, das fezes do rato, tá? Então a questão ali era saneamento básico e falta de profilaxia, né? Digamos ali, falta de prevenção, digamos, falta de higiene, vamos limpar as casas, vamos manter a higiene básica possível, ok? Também teve a gripe espanhola, que matou quase 30 mil de brasileiros. E por último, não menos importante, a varíola. Sim, a varíola já era ali mais ou menos por volta de 1950 e 1960. Então você imagina que em 100 anos o Brasil enfrentou ali 3 grandes epidemias que devastaram tanto a saúde pública do seu ponto de vista econômico quanto de pessoas. Tudo bem até aqui? E aqui está, digamos, sabe, aquilo que Dom Pedro começou a fazer lá atrás, que era, digamos, engatinhar aqui o Brasil engatinhava. Te falei que em 1904 teve a revolta da vacina e foi aqui que o Oswaldo Cruz era, digamos ali, né, o ministro do que hoje seria o Ministério da Saúde, ele era o responsável naquele momento. E daí foi o primeiro momento que as vacinas se tornaram obrigatórias, exatamente por isso que teve a revolta da vacina, né? A população não estava habituada àquela cultura, ok? Eles não entendiam que uma hora ou outra teria que se vacinar. Para que é essa vacina? Será que essa vacina é para o meu bem? O que é isso? Então, obviamente, por falta de esclarecimento, teve a revolta da vacina, por várias outras questões, mas principalmente falta de esclarecimento. E ali, pessoal, é que começou a vacinação obrigatória. A partir dali também, ali por volta já de, digamos, meados do século XX, GV no poder, né, 30 a 45, depois ele volta lá na frente, 1950, ele implanta aí no Brasil alguns pactos entre empregador e empregado que eles iriam dividir esse custo com a saúde, né? É o que seria mais ou menos aí o início lá do INPS. Sim, primeiro a gente tinha os IAPs, que era Instituto de Apoio à Previdência Social, a Pensão e Previdência Social, e depois a gente teve os CAPs, né? E lá na frente o INPS. Então, olha só aqui na metade do século XX é que o Brasil começa a olhar para esse trabalhador, porque vamos entender que não é só uma questão humanitária, vamos olhar para o cidadão, não, é até uma questão econômica. Como que esse Estado, ele não cuida do seu trabalhador? É óbvio que isso tem grande vulnerabilidade, então ele precisava dar algum aparato, sabe, alguma condição de falar, escuta, ô trabalhador, eu tô cuidando também da sua saúde, hein? Divide custo aqui comigo, vem nessa porque eu preciso de você bem para trabalhar. Era mais ou menos esse o papo, entende aqui? É falta de remédio, fraqueza. Bom, então eu já tô falando contigo agora, ó, que estão surgindo órgãos que visem a cuidar, né, da saúde desse trabalhador. Vou pular agora para 1953, aqui é que surge o Ministério da Saúde, isso é um dado importantíssimo. Obviamente, pessoal, eu sempre falo, tá, pausa aqui, eu sempre falo assim, olha, não se preocupe em ficar decorando datas, não é isso, até o lema do meu canal é tipo, não vá na decoreba, venha aprender, tá? Você precisa ser sujeito pensante, eu tô aqui para isso, entende? É esse o levante, até porque o que você aprende você nunca mais esquece, entende?
Mas o que eu tô querendo te falar é que não precisa lembrar que é a data específica de 1953. Você pode falar meados do século XX, ok? Por volta de 1950 e tá tudo certo, entende? Na década de 50, ok? Ele não tá muito preocupado com você saber o dia e horário da data estelar certinho. Ele quer saber se você sabe explicar aquele acontecimento e dialogar sobre aquele acontecimento, fazendo a relação com o tema. Show? Voltando ao raciocínio aqui, 1970, eu tenho uma informação especial aqui para você. Você sabia que apenas 1% de toda aquela riqueza produzida no Brasil era destinada para a saúde pública brasileira? Bom, só isso, digamos assim, é uma síntese de que o negócio não ia bem, entende? Digamos assim, só isso é um negócio que, tá dando ruim. Ok? Voltando aqui ao raciocínio. Então, em 1953, surge o Ministério da Saúde. Em 1970, a gente ainda não tem uma verba fixa, uma verba condizente, uma verba razoável para custear, né? E aqui surge o quê? Um tal do movimento sanitarista, isso, uma reforma sanitária que foi mais ou menos assim. Muita gente via aquela situação e falava, vai dar ruim, vai dar ruim. Como que o Brasil, essa locomotiva, século XX, pessoal, foi o século que o Brasil mais explodiu com a industrialização, ok? Como é que esse Brasil aí que está crescendo, que consegue investir, abrir para capital estrangeiro, investir em exportação, ele não consegue cuidar da saúde? 1% para a saúde? Ele consegue até investir em logística, em planejamento e em saúde nada? O que aconteceu? Principalmente a elite, pesquisadores, digamos que as cabeças, os crânios do Brasil falaram, escuta, vamos parar tudo, vamos movimentar isso daqui e vamos pleitear e organizar uma melhor atenção. Isso precisa de planejamento, isso precisa de planejamento a longo prazo, isso precisa de melhor investimento, de mais atenção. Não basta ter só um quadradinho lá, um prédio dizendo que é o Ministério da Saúde. Cadê a verba? Cadê o planejamento? Cadê a infraestrutura? Cadê aparato humano para isso? Tudo errado essas perguntas. Já haviam, ali por volta de 1970, 1965, já haviam algumas conferências nacionais de saúde. O que é isso? Sentava todo mundo numa mesa e vamos discutir. Várias cabeças pensando, a gente precisa aqui de ideias, soluções, viabilidades para que a gente melhore. Então, várias conferências. Aí, em 1986, na 8ª conferência, surge um texto que seria o esboço do Sistema Único de Saúde. Chegamos no nosso famoso SUS. Obrigado, meu Deus! Receba! Em 1988, ele entra na Constituição Federal, inclusive no artigo 196, fala sobre o SUS. E aí, em 1990, que ele é efetivamente aplicado, tá? Detalhe, 1988, a saúde entra na Constituição Federal Brasileira, tudo bem? 1990, o SUS entra já de forma organizada, entende? Bom, aqui ele fica com uma estrutura muito mais humana, uma estrutura física, entra com a questão de dar mais estrutura de forma também que atenda às periferias das regiões brasileiras. Bom, agora eu já estou aqui basicamente no final do século XX, né, pessoal? Aqui eu preciso agora atentar para uma questão muito importante que vai te ajudar. A gente olha toda essa história e fala, nossa, agora até que enfim, né, Agora SUS, ufa, cara, depois de apanhar tanto com saúde no Brasil, agora vai rolar. Então, não é bem assim, entendeu? Não é bem assim. A gente sabe que melhorou muito, mas também, né, 400 anos, a gente também precisa olhar dessa forma, tudo teria que melhorar, né? Mas a gente ainda tem 3 grandes problemas com o SUS. Primeiro, ele ainda tem uma fila muito grande, ok? Ele ainda tem problemas financeiros, de gestão financeira, digamos que a verba não chega onde deveria chegar. Tem vários estudos, tem vários documentos, tem várias pesquisas falando, olha, sai X e não chega esse X aonde deveria chegar. E ainda, digamos que esses profissionais, eles se veem muito desvalorizados. Então, todo aquele avanço que você viu, digamos que ele empaca em algumas questões, alguns obstáculos atuais. E é aí que você deve malhar o Judas na sua redação, entende? Porque aqui você tem a realidade, você não vai inventar nada, você tem o que tá aí, digamos, batendo na cara de todo mundo, ok? Digamos que aos olhos de qualquer um, entende? Ah, tá de sacanagem, né?
Bom, e aqui também duas questões, pessoal. Olha só, a gente está no século XXI, com vacinação obrigatória, com questões de sorologia no Brasil, vários institutos do Brasil sorológicos, enfim. O Brasil, ele é um dos países modelos com a questão da vacinação. Aqui a gente tem até campanha para isso. Só que em 2018, a gente ainda teve uma epidemia de sarampo e também em 2017 uma da febre amarela. É estranho a gente olhar isso, né? Falar, nossa, mas como assim? Como assim exatamente? Há menos de 4 ou 5 anos a gente teve aí uma epidemia no nosso Nordeste. A gente teve uma epidemia no nosso Nordeste com a questão do Aedes aegypti, né? Teve o Zika, o chikungunya, vários casos de criança aí com microcefalia ou hidroencefalia, que até hoje tem vários textos também na internet, textos de estudos acadêmicos de que essas famílias, elas estão sem, digamos assim, o devido assistência. Aquilo pegou tanto a questão da política pública de saúde no Brasil, digamos, de calças curtas, mas também pegou essas famílias. Ninguém estava esperando e aquilo foi uma mutação, né, do mosquito. Então, olha só o quanto que a gente ainda tem que melhorar. Olha só o quanto que você tem de conteúdo para trabalhar aí na sua redação. Tanto a questão de saneamento, quanto política pública, quanto isso ainda teve de melhoria, de desenvolvimento, mas digamos assim, pessoal, a gente ainda parece que empaca nos grandes obstáculos. Então, você tem conteúdo à beça para trabalhar. E ó, agora vem a cereja do bolo. Você que ficou até o final do vídeo, aqui tá a cereja do bolo. Inclusive, eu já vi isso em tema de redação, tá? 75% dos brasileiros, 70, 80, tá? Dos brasileiros tem o atendimento público e 20 a 30% tem o atendimento da saúde complementar. O que é a saúde complementar? O convênio médico, ok? A gente olha isso e tem dois grandes pontos para você analisar e para colocar na sua redação. Primeiro grande ponto, que a gente fala, caramba, meu, mas tem SUS, tem dinheiro, cara, e o negócio não chega e as pessoas ainda procuram o convênio médico? Primeira observação, tá? Aí uma outra observação que você pode fazer. Caramba, mesmo com a opção de convênio médico, mesmo isso tendo sido barateado ao longo de 10 anos, pessoal. Tem uma pesquisa que fala que os convênios médicos quase chegaram à metade do seu valor. Sim, a metade do seu valor. Digamos ali para uma pessoa de 35 a 55 anos, ok? Você ainda olha e fala, nossa, só de 20 a 30% dos brasileiros tem convênio médico? O brasileiro que se lixe, o povo brasileiro que come merda, o povo brasileiro que mora debaixo da ponte. Bom, a gente sabe que a fila no SUS é grande, a gente sabe que o atendimento de estrutura humana e física também é deficitário. Você já deve ter ouvido algum relato de alguém aí que foi precisar de algum atendimento público e ficou à deriva. Então a gente olha e fala, caraca, então quer dizer que se eu tenho 10 amigos, apenas 2 ou 3 deles têm convênio, todos os outros 7, 8 não têm? Isso aí. Então quer dizer que se acontecer alguma coisa com esse meu amigo hoje, amanhã, 70% a 80% a probabilidade de ele ficar numa fila, de ele ficar no atendimento deficitário, de ele ficar perecendo lá? É isso aí. Faz tempo. Você entende como está recheado de conteúdo para você trabalhar na sua redação? Tanto de uma questão histórica, tá? De uma construção histórica, quanto da estrutura humana, física, gestão pública e ainda a questão das filas. Bom, esse vídeo vale a sua inscrição, não vale? Imagina de segunda a sexta-feira você dar um play aí no meu canal e ter um conteúdo assim, simplificado, descomplicado, resumido e com os pontos mais importantes para você sair daqui com uma visão do todo. Prontíssimo para você elaborar aí as suas 3, 4, 5 linhas na sua redação. Show de bola, né? Então, fico aguardando a sua inscrição, comenta aqui no canal qual outro assunto você gostaria de ver, dá uma curtida nesse vídeo e, claro, compartilha para aquele amigo, para aquela amiga que eu tenho certeza que ele também está precisando ter mais credibilidade nessa redação, assim como você vai ter, tá bom? Pessoal, obrigada por hoje, espero muito ter colaborado e vai lá, gabarita essa redação.